Parte 2. Quais livros e palavras compõem as Escrituras cristãs? Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18. Capítulo 2. Quais livros compõem o Antigo Testamento? Cremos que a Bíblia, formada de 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, é a infalível Palavra de Deus, inspirada verbalmente por Deus e sem erros nos manuscritos originais. Uma afirmação estupenda é a de que um livro escrito por mãos humanas é a infalível Palavra de Deus. Se essa afirmação é verdadeira, e se o livro afirma ensinar somente o caminho para a vida eterna, então esse livro é mais importante do que qualquer outro livro. Tem mais a nos oferecer do que qualquer outro livro. E o que ele nos oferece é de importância infinita. O que as Escrituras cristãs oferecem? Um dos seguidores de Jesus lhe disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Em outras palavras, qualquer tentativa de achar a vida eterna sem as palavras de Jesus falhará. Isso foi o que os emissários de Jesus ensinaram quando ele ressuscitou dos mortos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Essa convicção estava alicerçada naquilo que o próprio Jesus havia ensinado. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5:24. E esta foi uma afirmação exclusiva. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Por isso, seus seguidores ensinaram: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Rejeitar as palavras dos apóstolos de Jesus, quando pregaram em nome dele e escreveram o Novo Testamento, significava desprezar a vida eterna. Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitas e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Atos 13:46. Desprezar essa mensagem de Deus significa rejeitar a vida eterna. Por isso, digo novamente, se a afirmação desse livro é verdadeira, então ele é mais importante do que qualquer outro livro. Tem mais a oferecer do que qualquer outro livro. E o que ele nos oferece tem importância infinita. De que livro estamos falando? Isso significa que, mesmo antes de mostrar como esse livro revela sua verdade, precisamos esclarecer de que livro estamos falando. Se vamos contemplar pela janela desse livro, com a esperança de achar vida eterna e alegria indizível, precisamos saber de que livro estamos falando. E essa vida e essa alegria são exatamente o que esperamos encontrar. A vida mais plena possível e alegria indizível. Se isso não é o que achamos no final de nossa busca, então desperdiçamos nosso tempo. E tenho certeza, isso é precisamente o que o livro afirma oferecer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10.
a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 8 e 9. Plenitude de vida eterna e alegria indizível na pessoa mais importante do universo, Jesus, o Filho de Deus. Quais livros estão no livro? Então, a pergunta específica é: de que Bíblia você está falando? A resposta em nossa declaração de fé é: a Bíblia formada de 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Se você é novo quanto à Bíblia, essas palavras podem ser novas para você. Ao examinar a lista de conteúdo da Bíblia, você descobrirá que há duas partes. A primeira parte se chama Antigo Testamento, a segunda, Novo Testamento. A palavra testamento é uma antiga palavra que significava aliança, uma palavra bíblica que expressa o compromisso de Deus em cumprir determinadas promessas feitas ao seu povo em certos termos. O Antigo Testamento contém os livros que tratam da interação de Deus com o mundo e com Israel antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento contém livros que lidam com a entrada de Deus na história em Jesus Cristo, com a fundação da Igreja Cristã e a missão cristã. Há 39 livros em nosso Antigo Testamento e 27 livros em nosso Novo Testamento. Você pode observar que a Bíblia é um livro de livros, história, profecia, provérbios, cartas e mais, de vários autores humanos, escritos no decorrer de 1500 anos. É impressionante que esses 66 livros diferentes tenham sido reunidos em uma única Bíblia, do grego biblion, que significa livros, com um desenvolvimento histórico coerente desde a criação, no passado, até a vinda do reino de Deus à Terra, no futuro. Esses livros são, às vezes, chamados o cânon da Escritura. Pode ser importante você saber isso, porque livros inteiros e muitos artigos foram escritos para discutir quais livros pertencem realmente ao cânon e o processo que determinou, por fim, quais livros estariam no cânon, o processo de canonização. A palavra cânon significava originalmente, em sua raiz grega, cânon, vara reta ou vara de medir. E depois, um guia, um modelo ou um teste de verdade ou de beleza. Podemos vê-la sendo usada dessa maneira no Novo Testamento. E, a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, cânone. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. O uso mais antigo da palavra cânon em referência aos livros da Bíblia parece ter ocorrido no Concílio de Laodiceia, em 363 d.C. Nenhum salmo de autoria particular pode ser lido nas igrejas, nem livros não canônicos, mas somente os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento. Há várias coisas importantes que precisamos saber a respeito da formação do cânon do Antigo Testamento. A primeira é que a lista de 39 livros em nosso Antigo Testamento contém os mesmos livros que formam a Bíblia judaica, que eles chamam de Tanakh, uma palavra construída com base nas primeiras letras dos 3 agrupamentos dos 66 livros, Torá, Nevi'im e Ketubim, que são as palavras hebraicas que expressam lei, profetas e escritos. A Bíblia judaica organiza de modo diferente os 39 livros que estão em nosso Antigo Testamento, que, é claro, o povo judeu nunca chamaria de Antigo Testamento, porque para o judaísmo, Jesus não é reconhecido como Messias e, portanto, o Novo Testamento não faz parte da Bíblia deles.
Na Tanakh dos judeus, há 24 livros, que incluem todos os nossos 39 livros e nenhum mais. A razão para o número ser 24 e não 39 é que a Bíblia judaica trata como um só livro vários livros que a Bíblia cristã conta como 2 ou mais. Eis a maneira como eles organizam os livros e a ordem em que ocorrem. Torá, Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Neviim, Profetas. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores, tratados como um único livro, que na Bíblia cristã são 12. Ketubim, escritos. Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, tratados como um único livro, e Crônicas. Portanto, o cânon da Bíblia hebraica, a Tanakh, começa com Gênesis e termina com 2 Crônicas. A Bíblia cristã começa com Gênesis e termina com o profeta Malaquias. Esse será um fato importante quando perguntarmos qual Bíblia Jesus usou. Por que o Antigo Testamento cristão está ordenado de modo diferente? De modo interessante, a razão pela qual nossa organização dos livros do Antigo Testamento é diferente da Bíblia hebraica dos judeus é que a organização da Bíblia cristã baseou-se na versão do hebraico para o grego, amplamente usada. Essa tradução é chamada de Septuaginta, frequentemente abreviada como LXX, o número romano correspondente a 70, porque a tradição diz que ela foi traduzida para o grego por 70 eruditos. Isso é interessante porque, embora a organização da Bíblia cristã seja baseada na organização da Septuaginta, nossa Bíblia não contém todos os livros do Antigo Testamento incluídos na Septuaginta. Em outras palavras, os primeiros cristãos estavam dispostos a usar a Septuaginta como uma versão útil, mas não concordavam com a Septuaginta no que se refere a quais livros deveriam estar no cânon reconhecido da Palavra de Deus. A igreja cristã acreditava que a Bíblia hebraica continha os únicos livros de autoridade divina. Além dos 39 livros que estão no Antigo Testamento que temos hoje, e na Bíblia hebraica, outros livros judaicos foram escritos no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Estes livros incluem 1 Esdras, 2 Esdras, Tobias, Judite, adições a Ester, Sabedoria de Salomão, Epístola de Jeremias, Oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico ou Sirácida, Baruque. Como um grupo, esses livros chegaram a ser chamados apócrifos, da palavra grega apócrifos, que significa oculto, secreto ou obscuro. Nem nos dias de Jesus, nem em nossos dias, o povo judeu considera os apócrifos como tendo a autoridade dos livros canônicos. Por exemplo, uma das vozes de grande autoridade na comunidade judaica, o Talmud babilônico, diz: depois que os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, morreram, o Espírito Santo se afastou de Israel. O fato não é que o Espírito Santo tenha ficado inativo no mundo, e sim que sua obra singular de inspirar os autores da Escritura cessou. De modo semelhante, o livro judaico de 1 Macabeus 4, 45 e 46, escrito por volta de 100 a.C., falou da cessação da profecia. Assim, eles demoliram o altar e guardavam as pedras em um lugar conveniente no monte do templo, até que venha um profeta que lhes diga o que fazer com elas. E mais uma vez, o autor se refere a uma grande aflição
que não houve desde o tempo em que os profetas cessaram de aparecer entre eles. 1 Macabeus 9:27. Joséfo, o historiador judeu que nasceu por volta de 37 depois de Cristo, escreveu: desde Artaxerxes, no final da era do Antigo Testamento, até os nossos próprios dias, uma história completa foi escrita, mas não tem sido considerada digna de crédito idêntico aos primeiros registros, por causa da falta de exata sucessão dos profetas. Em outras palavras, ele conhecia os escritos dos apócrifos e não os considerava canônicos. De modo semelhante, o judeu místico Filo, que morreu por volta de 50 depois de Cristo, conhecia os apócrifos e não os considerava como tendo a mesma autoridade que o cânon hebraico tinha. Isso significa que, embora a Igreja Cristã tenha adaptado sua ordem dos livros do Antigo Testamento à ordem da Septuaginta, não seguiu a Septuaginta ao incluir os livros apócrifos no Antigo Testamento cristão. O testemunho do Novo Testamento sobre o cânon do Antigo Testamento. Quando consideramos o testemunho do Novo Testamento sobre o cânon do Antigo Testamento, é importante constatar que, de acordo com Roger Nicol, o Novo Testamento cita várias partes do Antigo Testamento como tendo autoridade divina mais de 295 vezes, mas nem uma vez sequer cita qualquer afirmação dos livros apócrifos ou quaisquer outros escritos como tendo autoridade divina. Na verdade, um dos livros do Novo Testamento, Judas, em 14:15, cita o livro pseudoepígrafo de 1 Enoque 68 e 1 e 9. E Paulo cita autores pagãos em Atos 17:28 e Tito 1 e 12, mas nenhuma dessas citações é aludida como escritura ou como tendo autoridade divina. Quando o apóstolo Paulo se referiu à escritura como inspirada por Deus em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, estava se referindo às sagradas letras que Timóteo aprendera de sua mãe e avó judias. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Aqueles que ensinaram Timóteo desde a infância foram sua mãe e sua avó. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Sabemos de Atos 16 e 1 que a mãe de Timóteo era judia. Portanto, há boas razões para crermos que, como um bom judeu, ele foi criado com o entendimento de que o cânon hebraico, e não o conjunto de apócrifos, era a palavra de Deus, inspirada e plena de autoridade. E, quando Paulo afirma sua inspiração em 2 Timóteo 3,16, não faz nenhuma tentativa de incluir quaisquer outros livros além daqueles que eram admitidos como parte das sagradas letras de sua educação judaica, bem como da de Timóteo. Qual era a Bíblia de Jesus? Não há nenhum registro de qualquer disputa entre Jesus e os líderes judeus daquela época sobre qual era a extensão da Escritura. Parece que ele admitiu que a Bíblia dos judeus era a sua Bíblia e fez afirmações admiráveis sobre sua autoridade, como a Escritura não pode falhar. João 10 e 35. Em vista das hostilidades entre as principais autoridades judaicas e Jesus, bem como da dependência de Jesus para com as Escrituras hebraicas,
É quase certo que ele teria sido criticado por seus adversários se houvesse adotado a posição de que as escrituras judaicas precisavam ser complementadas por outros livros, como os apócrifos. Não há nenhuma evidência de que Jesus tenha feito isso, nem de que tenha sido criticado alguma vez por seu entendimento acerca da extensão do cânon hebraico. Jesus e seus adversários discordavam sobre o significado das escrituras hebraicas, mas não sobre o seu escopo. Portanto, quando Jesus se referiu a toda a Bíblia hebraica, não devemos ficar surpresos com o fato de que ele usou palavras que refletiam a divisão judaica padrão em lei, profetas e escritos. Por exemplo, em Lucas 24:44, ele disse: "São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Acho que Robert Stein está certo quando diz que o uso da palavra salmos no lugar de escritos se deve ao fato de que Salmos era o primeiro e o maior livro nos escritos, e talvez tenha chegado a representar todo o conjunto. Havendo mencionado as 3 partes das escrituras hebraicas, Lucas diz no versículo seguinte: "Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras." Lucas 24:45. Em outras palavras, o que Jesus designara lei de Moisés, profetas e salmos, Lucas chama as escrituras. Há um forte indicativo de que a Bíblia de Jesus não era a Septuaginta, com seus livros acrescentados e arranjo diferente, mas a Bíblia hebraica, cuja estrutura ele aceitou como reconhecida. A demonstração mais significativa de que a Bíblia de Jesus continha apenas os livros da Bíblia hebraica, não incluindo os livros apócrifos da Septuaginta, é a admissão que ele compartilhou com seu povo de que a Bíblia começava com Gênesis e terminava com o 2 Crônicas, diferentemente da Septuaginta. Podemos ver isso em Lucas 11, 49 a 51. "Disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração." A princípio, talvez você fique admirado por Jesus ter falado do sangue dos profetas, indo desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Chamar Abel um profeta talvez se explique pelo fato de que seu sangue tenha clamado profeticamente contra seu assassino. "E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim." Gênesis 4:10. E quanto ao sangue de Zacarias? Seu apedrejamento é relatado no livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs de pé diante do povo e lhes disse: "Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará." Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. 2 Crônicas 20, 20 e 21. Porque esse Zacarias, que não era o profeta que escreveu o livro de Zacarias do Antigo Testamento, foi tratado como o profeta final na linha de profetas mártires? Cronologicamente, o último mártir no Antigo Testamento foi Urias, filho de Semaías, cuja morte é descrita em Jeremias 26, 20 a 23. Ele morreu durante o reinado de Jeoaquim, que reinou de 609 a 598 a.C.
Isso foi quase 200 anos depois do Zacarias ao qual Jesus se referiu. A razão é que, segundo Crônicas, livro no qual o assassinato de Zacarias é descrito, era o último do cânon hebraico. Então, quando Jesus disse desde o sangue de Abel até o de Zacarias, referia-se a todos os profetas desde o começo até o fim da Bíblia, as Escrituras hebraicas. Isso significa que Jesus estava usando a Bíblia hebraica, que, diferentemente da Septuaginta, terminava em crônicas. Um de nossos mais antigos testemunhos quanto ao cânon do Antigo Testamento. O argumento que estou procurando estabelecer é que a Bíblia que Jesus considerava sua Bíblia não incluía os livros apócrifos, mas apenas aqueles que estão hoje em nosso Antigo Testamento. Essa limitação quanto aos livros que têm autoridade suprema é confirmada pela maneira como os autores do Novo Testamento citam os livros da Bíblia hebraica como escritura e não citam os livros apócrifos dessa maneira. É certo que os autores do Novo Testamento citaram textos da Septuaginta porque todos eles escreviam em grego, e a Septuaginta era a tradução bíblica do hebraico para o grego amplamente usada. Mas, ainda que a Septuaginta contivesse os livros apócrifos, os autores do Novo Testamento não citaram esses livros como escritura. Um dos mais antigos testemunhos quanto ao cânon do Antigo Testamento que temos em nossa Bíblia hoje é o de Melito, bispo de Sardes, por volta de 170 depois de Cristo. Quando cheguei ao leste, aos lugares em que estas coisas foram pregadas e realizadas, e aprendi acuradamente a lista dos livros do Antigo Testamento, escrevi os fatos e os enviei para vocês. Estes são os seus nomes: os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, Josué, o filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros de Reis, 2 livros de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias, os 12 em um único, Daniel, Ezequiel, Esdras. Nenhum livro apócrifo é mencionado por Melito, e o único livro de nosso cânon do Antigo Testamento que falta nessa lista é Ester, que foi questionado por algum tempo e pode ter sido suprimido por razões políticas na época, porque falava de um levante judaico. Adotando a Bíblia de Jesus. Nosso propósito até aqui não tem sido responder por que Jesus acreditava que o Antigo Testamento era a palavra de Deus ou por que nós deveríamos acreditar nisso. Nosso propósito é simplesmente identificar qual era a Bíblia de Jesus. Quais livros estavam incluídos nela? Era o mesmo Antigo Testamento que temos incluído em nossa Bíblia moderna? Nossa conclusão é que, ao dizermos cremos que a Bíblia consiste dos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, estamos querendo dizer que 39 desses 66 livros são os livros do Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos consideravam de autoridade divina. E esses 39 livros são os mesmos 24 da Bíblia hebraica, que Jesus conhecia como escritura autoritária. Agora, voltamos-nos para uma pergunta semelhante em relação à segunda parte de nossa Bíblia. Quais livros formam o cânon do Novo Testamento? Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14.